Parte 1, Capítulo 1. Tocar no assunto. Os pais são os primeiros educadores das crianças. Portanto, são os responsáveis por tomar as primeiras decisões relativas às vidas delas. Nesse primeiro capítulo, minha ideia é dar uma base antropológica para que você possa, por si mesmo, identificar e resolver os seus problemas. Sei que alguns leitores dirão que será preciso ler muitos outros livros para encontrar e aplicar soluções de maneira eficaz. E admito que eles não estão de todo errados. Entretanto, aqui eu faço uma síntese de tudo o que já li sobre o assunto e tento repassá-lo assim. Não ficaremos só na teoria, abordaremos também a parte prática. O tema da sexualidade muitas vezes surge impregnado de maldade, com intenções ocultas, sendo falsos tanto um suposto benefício para a criança, como o desejo de dar os meios necessários para ela se desenvolver física e emocionalmente. Há muitas instituições, como a Sociedade Americana de Pediatria, a Sociedade Brasileira de Pediatria, o Planet Patertoff, entre outras, que pontificam a respeito do que as escolas devem ou não ensinar sobre sexualidade. E é preciso saber que é comum haver segundas intenções por trás de suas diretrizes. As minhas intenções com esta obra, pelo contrário, estão bastante claras. Este quadro que costumo usar com os meus filhos mostra o intento aqui. Sexo, abuso, gravidez, DST, traumas, vergonhas, medo, pressões externas, descobrir valor, amor humano, identificar lugar, sexualidade, lidar com os seus impulsos, ambivalências internas, uso da liberdade, sexualidade, afetividade, educação, virtudes, razão, paixão. O rei está nu, maçã é maçã, corpo, alma, grandeza, pequenez. À esquerda, o quadro mostra o que pretendo ao escrever um livro sobre sexualidade infantil. Como podem ver, os objetivos são ajudar a descobrir o valor do amor humano e a compreender o lugar da sexualidade na formação das crianças. Em seguida, mostrar como os pais podem ensinar os filhos a lidar com os próprios impulsos e ambivalências internas. Também falarei sobre como a criança pode usufruir da liberdade e definirei se isso é um ponto de partida ou uma conquista. Por último, farei comentários sobre as pressões externas e as melhores maneiras de resistir a elas. No passado, mesmo que uma família não desse educação explicitamente sexual para os filhos, a própria cultura mantinha vivos os valores fundamentais. As pessoas eram mais conscientes quanto à intimidade e aos cuidados com o corpo. Era mais raro os casamentos terminarem em divórcio. A anticoncepção não era estimulada como é hoje. E havia menos riscos de se contrair DSTs. Depois de um tempo, essas coisas se alastraram por nossa sociedade, de tal modo que hoje em dia não temos modelos de amor humano. Os valores fundamentais aos poucos foram destruídos. Hoje, os pais se sentem despreparados para responder às perguntas que os filhos fazem, como, por exemplo, se eles podem ter relações sexuais antes do casamento, o que é o sexo, se a pornografia é lícita e se traz algum mal, ou se a masturbação é fisicamente maléfica.
Há muitos adolescentes que pensam que a masturbação causa espinhas no rosto. E essas coisas os pais, em muitos casos, não sabem responder. Às vezes, nem mesmo os médicos e educadores sabem responder a esse tipo de pergunta. As crianças ficam sem respostas claras. Geralmente, é de modo impessoal que os adultos respondem às dúvidas das crianças. Nem tudo será perguntado ao professor em uma aula de educação sexual no colégio, pois assim os alunos exporiam sua intimidade e ficariam ainda mais inseguros. Com isso, muitas vezes, as respostas serão procuradas nos lugares errados e as informações obtidas tenderão a ser complicadas demais ou incompletas e normalmente focarão apenas na dimensão física, de que falaremos mais adiante. O fato de nós termos um corpo, é claro, não é o problema aqui, mas sim não sabermos que o ser humano não se resume a isso. Também temos uma alma, e a sexualidade se integra tanto à vida física como à vida espiritual. O sexo, em vez de ser considerado desejável e parte da vivência humana saudável, hoje é abordado de forma predominantemente negativa, sendo visto, na maioria das vezes, pelas lentes do pessimismo e do temor. As pessoas querem evitar tudo: os abusos, as DSTs, a gravidez, os traumas e a vergonha. Essa atmosfera de medo em que envolver umas relações sexuais só gera insegurança nas crianças e nos adolescentes. Tudo isso traz também uma ideia muito individualista da liberdade humana. Ninguém pensa senão no próprio bem, pondo o eu na frente de todas as coisas. Por exemplo, muitas mulheres não querem engravidar porque acham que a gravidez afetará a aparência de seus corpos, ou por não quererem abdicar do sexo, ou mesmo por acharem que os filhos prejudicariam suas carreiras. A vivência da sexualidade hoje é bastante doentia, foi deturpada. O sexo, na verdade, é uma realidade que comporta necessariamente duas pessoas e que pressupõe receptividade entre ambas. Às vezes, as escolas falam da educação sexual para as crianças sem avisar os pais previamente. Já ouvi vários relatos de crianças que chegaram em casa depois de uma dessas conversas sobre sexo promovida pelas escolas e contaram que estavam com nojo dos pais ou que sentiam pena deles por eles fazerem aquilo juntos. Essa é uma maneira muito triste de mostrar a sexualidade para as crianças. Como falei anteriormente, apenas a parte biológica e corpórea lhes é apresentada e nada é dito a respeito da vivência espiritual. Se desvencilharmos uma coisa da outra, tudo é entendido do jeito errado. Nós, pais, precisamos educar os nossos filhos. Não basta os colocarmos no mundo. Eles devem ter boa educação para ser felizes, desenvolver plenamente as suas habilidades e atenuar os próprios defeitos. Se souber que o assunto sexualidade será abordado no colégio dos seus filhos de modo veterinário, tome a dianteira, para que as crianças possam ir à escola já sabendo da matéria. Assim, elas terão segurança quanto ao assunto, porque além de saberem o que está dito, confiarão no que os pais lhe ensinaram. É interessante saber o que vai ser passado na escola e de que maneira isso será feito. Veja os livros didáticos, converse com os professores, pergunte quando vai ser a aula. Desse modo, você já pode começar a dar aos seus filhos explicações sobre o assunto, mas com um ar de reverência, de uma forma humana,
com clareza e delicadeza. Depois que a aula tiver sido dada, você procura saber como tudo ocorreu.